Numa tarde de sexta-feira, em maio de 2024, o norte da Itália parecia finalmente ter uma trégua após semanas de tempestades intensas. As chuvas fortes que castigaram a região cessaram abruptamente, permitindo que o sol brilhasse e atraísse moradores e visitantes para o rio Natisone, na cidade de Premariaco. Entre aqueles que decidiram aproveitar o dia estavam Patrícia, uma jovem de 20 anos, sua amiga Bianca, de 23, e o namorado de Bianca, Christian, de 25 anos. Dois deles eram de origem romena, enquanto Patrícia era estudante da Universidade de Belas Artes de Udine. Naquele dia, depois de concluir seus exames, Patrícia pediu permissão à mãe para ir até o rio com os amigos. Apesar de sua mãe ter alertado sobre um aviso meteorológico para chuvas fortes e tempestades perigosas, a jovem tranquilizou-a, garantindo que tudo ficaria bem. Sem saber do risco que corriam, o grupo seguiu para uma área do rio que frequentemente transborda, tornando-se extremamente perigosa. Um detalhe que desconheciam: entre risos e empolgação, chegaram ao local por volta das 13 horas. Enquanto caminhavam pelo leito seco do rio, entretidos em tirar selfies, a atmosfera mudou repentinamente. Nuvens escuras e ameaçadoras começaram a se formar no céu, e logo as primeiras gotas de chuva começaram a cair. O que começou como um leve chuvisco rapidamente se transformou em um aguaceiro torrencial. Dias antes, as tempestades já haviam elevado significativamente o nível do rio, e os moradores locais sabiam bem o quão rápido suas águas poderiam mudar. Infelizmente, o grupo não fazia ideia do perigo iminente e foi pego completamente de surpresa. Em questão de minutos, a chuva intensa fez o rio inchar e transbordar. O solo seco sob seus pés foi rapidamente engolido por uma correnteza furiosa. O nível da água subia velozmente, e os três amigos só puderam se segurar uns nos outros, tentando encontrar segurança. Patrícia, Bianca e Christian acabaram presos em um pequeno banco de seixos, a poucos metros da margem. Tão perto da segurança, mas já sem tempo para escapar. Naquele momento, ainda havia uma chance: atravessar a água na altura do peito e tentar chegar à margem. No entanto, o pânico tomou conta e eles hesitaram. Em questão de segundos, a correnteza ficou forte demais, tornando impossível qualquer tentativa de fuga. Em desespero, uma das jovens gritou por ajuda. Do alto de uma ponte próxima, bombeiros que haviam sido acionados deram instruções para que permanecessem juntos e fincassem os pés no solo para evitar serem arrastados. Os socorristas levaram 25 minutos para chegar até eles, mas, quando finalmente chegaram, a situação já era crítica. Posicionados na ponte, os bombeiros gritavam orientações, mas a força avassaladora da enxurrada foi impiedosa. A correnteza arrancou os três amigos do pequeno banco de seixos diante dos olhares horrorizados dos socorristas. Numa tentativa desesperada de resgatá-los, os bombeiros correram rio abaixo, lançando uma corda presa a um guindaste na esperança de que algum deles conseguisse agarrá-la. Mas, tragicamente, nenhum deles conseguiu alcançar a corda, sendo rapidamente engolidos pelas águas furiosas. Prendi la corda! Na manhã de sexta-feira, o grupo foi oficialmente dado como desaparecido. O incidente aconteceu na vila de Premariaco, no norte da Itália, uma região que estava sob alerta amarelo para inundações. A área do rio Natisone onde eles estavam era conhecida por transbordar rapidamente e por isso era considerada perigosa. Quando chegaram, o rio parecia calmo, mas em questão de minutos, eles ficaram presos e logo depois foram arrastados pela correnteza. Num instante, desapareceram completamente. Nos dias seguintes, uma grande operação de busca foi realizada, envolvendo drones, barcos e mergulhadores que vasculharam o rio em busca de qualquer sinal do trio. A comunidade se uniu em um esforço coletivo, torcendo por um milagre. Em meio às buscas, foi encontrada uma bolsa contendo o celular que eles usaram para pedir ajuda. O resgate continuou e no dia 3 de junho, os corpos de Patrícia e Bianca foram localizados a cerca de 1 quilômetro do local onde tudo aconteceu. 20 dias depois, em 23 de junho de 2024, Christian também foi encontrado
encerrando de forma trágica essa dolorosa espera. Um dos socorristas comentou que apenas alguns metros de água os separavam da margem. Se não tivessem entrado em pânico, talvez tivessem conseguido escapar a tempo. A perda de Patrícia, Bianca e Christian serve como um triste lembrete de como um dia aparentemente comum pode, de repente, se transformar em uma grande tragédia. Eu costumo dizer isso com frequência em meus vídeos, mas a vida pode mudar num piscar de olhos. Ela pode ser tirada de nós de forma repentina, quando menos esperamos, em um dia completamente comum. Infelizmente, essa história trágica ilustra perfeitamente essa realidade. O ocorrido foi registrado em vídeo no dia 27 de setembro de 2024, na capital da Geórgia. Na noite desse dia, Arena Glazunova, de 24 anos, estava aproveitando a noite com uma amiga, saindo para beber e se divertir. Durante o passeio, ela decidiu gravar um vídeo para uma plataforma de redes sociais e compartilhar com seus seguidores. O vídeo, que se tornou assombroso após os acontecimentos, mostra Arena dançando com confiança ao som da banda russa Hunger Boys. Curiosamente, o nome da banda parece uma premonição macabra do que estava prestes a ocorrer. Nas imagens, Arena aparece olhando para o telefone enquanto caminha pela rua, sem prestar atenção ao seu redor. Ela estava cantando e curtindo o momento. Em certo ponto, passa o celular para a amiga e logo o recebe de volta. Infelizmente, enquanto filmava sua amiga, o vídeo capturou sua reação ao trágico desfecho. Arena tropeçou e caiu de cabeça sobre uma pequena mureta na entrada de um viaduto subterrâneo do metrô. Os gritos de pânico de Arena podem ser ouvidos por um breve momento no vídeo antes da gravação ser interrompida. Infelizmente, ela perdeu o equilíbrio, caiu pelo buraco. Sua amiga chamou os serviços de emergência imediatamente e, apesar de toda a rapidez no socorro, os médicos não conseguiram salvá-la. Arena faleceu mais tarde naquele dia, devido a ferimentos graves na cabeça e uma fratura no pescoço. A tragédia deixou muitos usuários das redes sociais em choque, levantando questionamentos sobre a segurança da entrada da estação de metrô. Algumas pessoas comentaram que a pequena mureta de apenas 60 centímetros de altura poderia facilmente causar acidentes para quem não estivesse prestando atenção ao caminho. Em outros países, como no Reino Unido, barreiras de proteção provavelmente estariam no local para evitar esse tipo de queda. Muitas pessoas se perguntaram como uma estrutura tão perigosa pôde ser construída daquela forma. Após o ocorrido, moradores locais deixaram flores no local como forma de homenagem à Arena. Essa história serve como um lembrete importante. Ao gravar vídeos em público, é sempre bom ficar atento ao que está ao nosso redor. Pequenos descuidos podem levar a consequências inesperadas. No dia 12 de novembro de 2022, a área de caminhada Limanchik, em Abadu, no sul da Rússia, estava repleta de energia, com visitantes e motociclistas ansiosos por novas aventuras. Para contextualizar, essa região é uma pequena trilha costeira que se estende ao longo da Cordilheira do Mar Negro, famosa por seus penhascos íngremes e vistas espetaculares. Algumas das rotas são voltadas para caminhantes, mas a maioria das trilhas leva os aventureiros a altitudes elevadas e são ideais para o ciclismo off-road. Esses elementos tornam o local um destino popular, tanto para amantes de paisagens exuberantes, quanto para praticantes de esportes radicais. As trilhas, estreitas e cercadas por quedas vertiginosas até a praia e o mar abaixo, representam um desafio até mesmo para os motociclistas mais experientes. Entre os aventureiros atraídos pela emoção do local estava Mackay Blumenfield. Mackay, um pai de família de 38 anos,
Natural do território de Kodar, na Rússia, era um motociclista experiente, apaixonado por desafios extremos desde os 14 anos. Reconhecido no meio esportivo por sua habilidade, ele constantemente buscava testar seus limites em terrenos difíceis e condições adversas. Naquele dia, para Mackay, tudo parecia ser apenas mais uma de suas emocionantes jornadas. Ele havia planejado um dia inteiro de aventura e adrenalina. Para ele, era só mais uma aventura, algo que fazia com naturalidade. Junto com um amigo que seguia à frente, ele acelerou pelas trilhas, completamente à vontade, testando seus próprios limites e aproveitando cada momento. Tudo corria bem, até que de repente não mais. Como em tantas histórias de esportes radicais, o inesperado aconteceu e tudo ficou registrado em vídeo. Nas imagens, Mackay aparece atravessando uma trilha estreita no topo de um penhasco. Em um certo momento, ele faz uma breve pausa, como se estivesse avaliando o caminho à frente. Mas decidido a continuar, ele segue em frente. Foi então que perdeu o controle e o equilíbrio. Em um instante de arrepiar, Mackay caiu de sua moto e despencou de uma altura de 100 metros, em um desfecho trágico para um dia que deveria ser apenas mais uma de suas grandes aventuras. Mackay morreu no impacto, e a notícia de sua morte causou um choque na comunidade esportiva. Sua partida foi um lembrete brutal do quão perigoso esse esporte pode ser. Esses pilotos vivem a adrenalina todos os dias e, às vezes, acabam se esquecendo de que acidentes podem acontecer com qualquer um deles. É um alerta forte para valorizar cada momento, porque, como dizem, basta um deslize, um pequeno erro e tudo pode mudar. Sua esposa, Julia, agora viúva, e seus filhos ficaram devastados com a perda repentina. Em meio à dor, Julia expressou sua profunda tristeza e incredulidade sobre o acidente, dizendo: "Ele amava esportes radicais e tinha tanta experiência. Sabia pilotar como ninguém. Não faço ideia de como isso pôde acontecer." O caso de Mackay reforça o quão tênue é a linha entre buscar emoção e manter a segurança. Ele conhecia os riscos, mas seguiu sua paixão com determinação. E embora haja um certo consolo em saber que ele partiu fazendo o que amava, sua ausência deixou um vazio enorme para sua esposa e seus filhos, que agora precisam seguir sem ele. Esta história tem início no ambiente aparentemente tranquilo do retiro de aposentadoria Spanish Lakes Fairways, uma comunidade localizada em Fort Pierce, Flórida. Este local pitoresco, reconhecido por suas paisagens exuberantes e seu estilo de vida pacífico, proporciona aos moradores uma aposentadoria serena. Situada na costa leste da Flórida, Fort Pierce é uma cidade que se destaca por suas belas praias, sua herança cultural rica e, acima de tudo, por seu forte espírito comunitário. Nesse cenário encantador, os residentes de Spanish Lakes Fairways aproveitam diversas comodidades projetadas para tornar seus anos dourados mais prazerosos, como espaços de convivência e áreas de lazer. Para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores, a comunidade desencoraja passeios com animais de estimação nas ruas, recomendando trilhas mais cênicas, como os belos lagos situados atrás de muitas residências. Foi em um desses locais que, em um dia aparentemente comum, sob o calor acolhedor do sol da Flórida, Glória, uma senhora de 85 anos, decidiu levar seu cão, Trooper, para um passeio. Sem pensar muito, ela colocou a coleira no cachorro e saiu para desfrutar do dia. No entanto, essa caminhada rotineira acabou sendo a última. Câmeras de segurança registraram imagens perturbadoras que posteriormente viralizaram. O vídeo mostra Glória caminhando tranquilamente próximo à água, sem perceber a presença de um jacaré oculto no lago. O réptil, chamado Henry por alguns moradores, era uma criatura imponente e perigosa que espreitava sorrateiramente, seguindo Glória e seu cão por mais de 30 metros, perfeitamente camuflado no ambiente aquático. De repente, o jacaré emergiu da água com um movimento rápido e preciso. Seu alvo inicial não era Glória, mas sim o pequeno Trooper.
Em um ato instintivo de desespero, a idosa puxou a coleira do cachorro, conseguindo livrá-lo das garras da fera. No entanto, esse gesto heróico fez com que o predador voltasse sua atenção para Glória, enxergando nela uma presa ainda maior. Com uma força aterrorizante, o jacaré avançou sobre a senhora, transformando aquele dia ensolarado em um cenário de horror. O jacaré agarrou Glória pelo tornozelo e a arrastou para as águas escuras, enquanto seus gritos ecoavam pela comunidade. Os vizinhos, alarmados pelos sons angustiantes, correram para fora de suas casas, testemunhando o horror que se desenrolava diante de seus olhos. Em meio ao desespero, ligações frenéticas para o 911 transmitiam a urgência e o pânico do momento. "Meu Deus, o jacaré pegou ela!" exclamavam testemunhas, impotentes diante da cena terrível. Várias pessoas tentaram intervir, mas o predador não soltou sua presa. Ele manteve Glória submersa até que as autoridades finalmente chegaram ao local. Surpreendentemente, Trooper, o fiel cão de Glória, sobreviveu ao ataque, mas sua dona não teve a mesma sorte. Infelizmente, nada pôde ser feito para salvá-la, e sua morte foi confirmada ali mesmo. Pouco tempo depois, Henry, o jacaré, foi capturado e removido do local, sendo posteriormente sacrificado. O incidente gerou grande comoção na comunidade. Muitos moradores, cientes da presença de jacarés na região e até mesmo acostumados a dar nomes a alguns deles, começaram a questionar por que Glória se aproximou da água e por que não havia sinalização alertando sobre o perigo. A Flórida abriga uma população impressionante de jacarés. Estima-se que haja cerca de 1,3 milhões espalhados pelos 67 condados do estado. Esses répteis podem ser encontrados em praticamente todos os corpos d'água doce e, ocasionalmente, até mesmo em águas salgadas. Apesar de sua ampla presença, ataques a humanos são raros. No entanto, este caso em particular destacou os riscos de viver tão próximo a esses predadores. Após a tragédia, a família de Glória e os moradores da comunidade refletiram sobre a segurança da região e os cuidados necessários para evitar que outra tragédia acontecesse.